Fala moçada, olha ele aí de volta, tudo beleza com vocês, pessoal? Então vamos lá, professor Laurens na área, nós temos que continuar o tema de PG, tá? Então o tema chamado de progressão geométrica, né, número 2. Bom, nós vamos calcular então na aula de hoje a questão da soma finita dos termos de uma PG. Tá? Então, como já foi visto em aulas anteriores de PA, que existem fórmulas, né, para que você, por exemplo, encontre a soma dos termos de uma PA. Né? Da mesma forma, nós podemos então fazer essa relação com quem? Com a PG, né? Somar os termos de uma progressão do tipo geométrica, beleza? Então notem, por exemplo, gente, o exemplo aqui. Observem, por exemplo, uma determinada progressão geométrica. Vou criar para vocês aqui um exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui você tem o elemento número 3, depois o valor aqui de 6, né? O valor então aqui de 12, o valor aqui de 24, né? E, por exemplo, o número 48. Então aqui eu criei de forma aleatória, né, uma questão de uma PG, uma progressão do tipo geométrica, né? Lembrando que na PG, de novo, a questão dos elementos é importante a gente revisar, né? Que, por exemplo, aqui você tem o primeiro termo chamado de A1, né? Aqui, por exemplo, o segundo termo A2, né? O terceiro termo chamado de A3. Aqui, por exemplo, o A4, né? E, por exemplo, o quinto termo da sequência. Tudo bem? Beleza? Então de novo reforçando, que esse índice pequeno aqui do lado do A, o que ele representa? Ele representa, por exemplo, a posição do elemento, né? Então, por exemplo, posição número 1, 2, 3, ou primeira posição, ou primeiro elemento, assim por diante. Bom, e lembrando também que, no caso aqui da nossa PG, né, é bacana que você lembre que existe uma razão sempre constante, né? Então, sempre multiplicando por uma determinada razão, sempre multiplicado por quê, sempre multiplicado pelo valor do quê, né? Sempre multiplicado pelo valor do quezinho. Perfeito, bacana, legal. Então, continuando agora, né? O que eu quero para o encontro de hoje? Somar os termos, tá? Então, observe a PG para fazer a soma dos termos. Olha só. Se eu quisesse, por exemplo, encontrar o chamado S1, tá? O que é o S1 mesmo? É a soma do primeiro termo. Tá, mas somar o primeiro termo é simplesmente repetir o primeiro termo, é isso mesmo, tá? Então, S de 1 é equivalente ao valor de 3, que, entre aspas, é o primeiro termo, né? É o A1. Legal. Gente, olha, se eu quisesse, por exemplo, encontrar, por exemplo, o S2. O que é o S2, Laurens? Somar os dois primeiros termos dessa PG, né? Então, por exemplo, você vai fazer o seguinte, ó, o valor então de 3 mais o número 6. Então essa soma aqui, ó, é equivalente ao valor do 9, tá? Então dá para somar o primeiro termo, somar os dois primeiros termos, lembrando, é claro, esse S vem de soma, esse índice pequeno vem da posição, né? Então quero somar os primeiros termos, ou o primeiro termo, né? Somar os dois primeiros termos, tá? E quando você faz a soma, é importante, somar a partir do começo, tá? A partir do primeiro termo. Bom, somando, por exemplo, os três primeiros termos aqui, ó, nós temos, por exemplo, o seguinte, né? Então, por exemplo, o valor então de 3 mais o valor então de 6, mais, por exemplo, o número 12, né? Mais o valor de 12. Então, efetuando esta soma, né? 3 mais 6 dá 9, com o valor então de 12, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o valor então de 21. Tá? Então, claro, dá para fazer a soma manualmente? Dá, né? Dá para fazer a soma manualmente. Por exemplo, S de 4, né? Somando, por exemplo, os 4 primeiros termos aqui, ó, nós temos, por exemplo, 3 mais o 6, mais o número 12, mais o valor, por exemplo, de 24, né? Então, que, por exemplo, esta soma totaliza aqui o número 45. Beleza? Então, o que eu quero te passar é que existe, né, uma relação que você possa fazer com relação à soma dos termos de uma PG. Tá? E na verdade, existe uma fórmula, na verdade, bem simples, tá? Para que você obtenha o S1, S2, S3, S4. Né? Porque veja, aqui nesse caso, no exemplo, nós temos aqui na soma, somar 4 elementos, somar 5 elementos. Então é uma soma muito simples, né? Imagina só você somar, por exemplo, 100 termos, né? Somar, por exemplo, 50 termos. É uma soma muito grande. Então, aí já não compensa, né, você fazer, por exemplo, essa soma manualmente, né? Vai dar certo? Claro que vai dar certo. Porém, somar 50 números, risco de erros, né? Risco de, por exemplo, você errar cálculo, ele é muito grande, tá certo? Então, para você encontrar a soma dos termos de uma PG, primeiro detalhe é a seguinte, para nossa aula de hoje, olha a fórmula aqui, ó. Fórmula da soma dos termos da PG finita.
da PG finita, tá? Então olhem, por exemplo, para essa PG aqui, pessoal. Aqui eu tenho 3, 6, 12, 24, 48 e reticências. Por que ele fala infinita, gente? Aqui no caso é a soma de um determinado número de termos, tá? Finita. Porque na próxima aula, já meio que, né, largando uma prévia para vocês, existe uma soma dos termos infinitos. Então, por exemplo, seguindo para o infinito, né, as 3 pontinhos e reticências. Mas para hoje, a fórmula está aqui, ó, tá? Fórmula da soma dos termos da PG finita. Então, finita é quando você quer somar os 3 primeiros termos, os 4 primeiros termos, os 10 primeiros termos. É determinado, tá? É um conjunto de soma finita, tá? Então, vamos colocar então aqui no quadro essa fórmula, tá? E a partir dela, vamos escrever quem que é quem na fórmula e fazer uma aplicação dela. Tá? Fazer uma aplicação então da fórmula da soma dos termos dessa PG, que no caso ela vai ser então finita. Ó, o S vem de soma, N, por exemplo, é a posição, né? Quero somar os 2 primeiros, 3 primeiros, né? Assim por diante. Ele começa com, por exemplo, esse valor então do A1 multiplicado pelo valor então de Q elevado ao valor de N menos o número 1, né? Então sobra aqui embaixo o valor então de Q menos o valor de 1. Gente, o primeiro detalhe que você vai pensar, Laurence, dá para simplificar, né? Porque esse Q menos 1 em cima e embaixo, cuidado, né? Que tem, por exemplo, aqui um Q elevado a N. Então são diferentes, tá? Eles são valores diferentes, beleza? Agora, nessa fórmula da soma dos termos da PG finita, então aqui eu vou até escrever do lado aqui, ó, para você não se confundir, porque existem 2 fórmulas, tá? A da PG finita, aula de hoje, e da infinita, que seria, né, tema da próxima aula. Vejamos aqui, ó. Então aqui é chamado então de soma dos termos da PG. E colocar assim bem grande e até meio que em destaque para te mostrar, tá assim, ó. Finita. Tá? Finita, ou seja, determinada. Tá? É uma fórmula da PG finita. Onde, por exemplo, quem que é quem nesse formulário, né? Então, por exemplo, este SDN aqui da fórmula é a soma dos termos, tá? É a soma. O N vai de acordo com o número de termos, o qual, por exemplo, você quer fazer a soma, certo? Esse A1 aqui, ó, é chamado então de primeiro termo da sequência. Então, você precisa ter, para efetuar a soma, né? Precisa conhecer o primeiro termo da sequência, certo? Esse Q aqui, gente, é super conhecido, que é chamado então de razão, tá? Você encontra a razão de uma PG efetuando a divisão de um termo, não sendo o primeiro, pelo antecessor, lembrou disso? Tá? E este N aqui da fórmula aqui, ó, esse N representa o quê? O número de termos. O número de termos que você tem, por exemplo, na sequência. Lembrou, pessoal? Sacou dessa ideia? Lembrou? Então, com isso, vamos lá, né? Então, com esse formulário da questão, então, de soma dos termos da PG finita, vamos, então, efetuar um problema, um exercício aqui. Olha só. Na progressão geométrica menos o 2, 4 menos 8, a pergunta é, qual é a soma dos 8 primeiros termos, então, da sequência? Notem que, a princípio, é um exemplo muito simples, né? Que você poderia fazer a soma efetuando a conta na mão, né? Porque são 8 termos. Mas vamos aprender, então, a fazer a aplicação nessa fórmula da soma dos PGs, né? Das PGs finitas. Ó, a soma dos 8 primeiros termos é determinado, ele é finito, tá? Então, veja, nós temos uma PG em que, por exemplo, os termos são menos o 2, 4 e, por exemplo, o valor de menos o 8. Tudo bem? A pergunta é o seguinte, eu quero encontrar, então, nesse caso aqui, ó, quem é o S de 8, tá? A soma dos 8 primeiros termos. Legal. Então agora o que nós temos de informação dessa PG? Vamos escrever? Então esse valor de menos o 2 aqui que eu estou destacando para vocês é chamado então de A1, primeiro termo. Né? Nós temos, por exemplo, aqui, se você observar, além do A1 que eu preciso para a fórmula da soma dos termos, eu tenho, por exemplo, que de menos o 2 até o 4 e de 4 para o valor de menos o 8 há uma razão. Tá? E para você encontrar essa razão, cara, na dúvida, tem sinal, tem valores diferentes, dividam um termo pelo antecessor, tá? Então, para você encontrar o valor desse Q, o que você faz? Então,
Pega um termo e divide pelo seu antecessor. Quanto equivale 4 dividido por menos o 2? É o valor de menos o 2, tá? Então, nós temos a primeira, o primeiro termo e a razão, fica simples de você fazer a aplicação, tá? Então, para você encontrar esse S8, a soma dos 8 primeiros termos, nós temos, por exemplo, então isso aqui, ó. Valor, então, de A1, que é o valor, então, de menos o 2, né? Multiplicado por quem? Olha a razão ali, ó. Menos o 2 elevado à oitava potência, menos o valor de 1. É importante nesse caso aqui, como a razão é negativa, coloca entre parênteses, tá? Porque o sinal vai interferir bastante nesse tipo de resolução, tá? Então você tem, por exemplo, lá embaixo o valor de menos o 2, menos o valor de 1, tá? Menos o 2, menos o valor de 1. Então a soma dos 8 primeiros termos aqui, ó, ele vai ser igual a menos o 2 multiplicado por lá dentro. Sempre que você tem um expoente par, a resposta é positiva. Então, menos o 2 elevado à oitava potência é o menos 2 multiplicado por menos 2, 8 vezes, tá? 8 vezes, que vai ser equivalente ao número 256 positivo. Expoente par, resposta positiva, menos o valor de 1, né? Sobre, por exemplo, que o valor de menos o 3. Olha, vamos fazer regra de sinal? Menos com menos vai ser o valor, então, de mais, né? Menos com menos é o valor de mais, perfeito? Então, essa soma dos 8 primeiros termos aqui, ó, S de 8 vai ser igual. Então, aqui você tem, por exemplo, 2 multiplicado por 256 menos o valor, então, de 1, é o valor, então, de 255, né? Divididos pelo valor, então, aqui de 3. Tá? Sobre o valor de 3. Então agora basta você fazer então essa divisão dos valores e multiplicar pelo valor de 2. Tá? Então ainda a soma dos 8 primeiros termos aqui, ó, 2 multiplicado por 255 é 510, né? Então 510 sobre o número, por exemplo, é 3. Tá? Então você tem, por exemplo, esta soma equivalente a quem? Ao valor de 270. Então, somando, né, os termos aí, você vai ter um total de 270 essa resposta, tá? 270 positivo. Perfeito! Então tá certo, hein? Essa foi nossa aulinha de aplicação do quê? Fórmula dos termos, a soma dos termos de uma PG finita, tá certo? Grande abraço, conversamos na próxima aula. Até lá!